Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar um start ao exercício 1 da lista 1. Controle transformado de Laplace, propriedades. Aqui vamos aplicar a propriedade 4 da derivada. E depois as propriedades intrínsecas da transformada de Laplace, transformada inversa de Laplace. Então, resolver uma equação diferencial ordinária que representa o sistema dinâmico é achar a função x de t, y de t, qualquer que seja a variável, né? Então, vamos ao próximo slide aqui. Então, aqui o exercício é assim, ó, resolva as equações diferenciais utilizando as transformadas de Laplace. A equação diferencial ordinária é essa aqui, 5dy dt. Então, a variável é y, né, com respeito ao tempo, mais 4y igual a 2. É uma equação, é uma igualdade, né? Com condição inicial igual a 1. Quer dizer que no instante t igual a 0, essa função y de 0 vale 1, né? O valor no eixo y. Então vamos à solução. Então, a partir da tabela de Laplace, nas propriedades, a gente vai comparar com a de número 4, que é a transformada de uma derivada primeira de uma função, né? Então, uma derivada primeira vai ser transformada numa equação com a variável s de Laplace de primeira ordem, né? Esse é o objetivo. Primeiro, achar a função, no caso aí, y de s, e depois realizar a transformada inversa de Laplace para achar finalmente a solução da equação diferencial ordinária, que é no tempo y de t. Né? Então, a gente vai aplicar a propriedade 4 aqui, ó. Comparando o nosso exercício, ele é bem parecido aqui, ó. Com a nossa propriedade 4, a gente vai aplicar a transformada dos dois lados, né? E para a condição inicial igual a 1. Então, seguindo em frente, primeiramente a gente passa o termo que está lá à direita, o 2, para a esquerda, né? A igualdade mantém-se. Depois a gente aplica a propriedade distributiva da transformada, né? Como a própria definição dela é uma integral, vezes menos s de t, a gente pode aplicar as propriedades integrais que permitem extrair as constantes fora da integral e ainda aplicar a propriedade distributiva. Então aqui, ó, é a mesma coisa que eu escrever transformada de 5dy dt mais a transformada de 4y menos a transformada de 2 igual a transformada de 0. Bem, as constantes podem ser extraídas, como eu falei anteriormente. Então vai ficar 5 transformada da derivada primeira de y dt, com respeito ao tempo, mais 4 vezes a transformada da função y, menos 2 vezes a transformada de 1, entendo como um valor instantâneo 1, né, isso é importante, menos é igual a transformada de 0, que é o próprio 0. Né? Então o que eu fiz? Apliquei a propriedade 4 aqui no primeiro termo, apliquei a própria definição de transformada aqui. A transformada de uma função y é a letra maiúscula y de s. E aqui apliquei a transformada do impulso unitário. Na tabela transformada é a número 1. E a transformada do impulso unitário dá o próprio 1. Então, seguindo em frente, olha, como é que eu reescrevi? Então vai ficar sy de s menos y de 0, que é a propriedade 4. Foi dada, né? Aqui já está em letra maiúscula quando é no s, né? Aqui ainda é no tempo, ó. 4y de s menos 2 vezes 1, igual a 0. Substituindo-se a condição inicial que foi dada para a gente, y de 0 igual a 1, fica assim a equação, ó. S de ys menos 1 mais 4ys menos 2. Menos 1 e menos 2 vai dar menos 3. Né? Passo simplesmente assim o 3 para o outro lado e isolo o y de s, que é o nosso objetivo. Primeiro achar o y de s, que é uma função complexa, para depois fazer a transformada inversa e achar a y de t no tempo, que resolver uma equação diferencial é achar a sua equação y de t ou x de t, né? O x de t da questão. Então aqui no nosso caso é o y de t da questão. Então ficou assim, ó, é fazer a transformada inversa agora dessa expressão, ó, 3ds mais 4, também aplicando a transformada de Laplace as propriedades, ó. A transformada inversa, né, para manter a igualdade, é igual a transformada inversa desse lado, tiro 3 fora, né, que é a constante, e vai ficar a transformada inversa de 1 sobre s mais 4, que a gente está cansado de saber, que é da exponencial, do amortecedor, uma das mais usadas, linha 5 da tabela. A transformada de 1 sobre s mais a, o a é o 4,
vai ficar 3 vezes z a menos 4t. Simples assim, resolvemos. Essa é a resposta da equação diferencial ordinária, feita por transformada de Laplace, transformada inversa, e que é uma maneira de transformar uma equação diferencial num polinômio em S e resolvê-lo, depois fazer a transformada inversa, que ainda fica mais fácil do que resolver uma equação diferencial ordinária, que tem vários métodos para ser resolvido, e esse é um dos métodos mais tranquilos. E a gente aplica a teoria do controle. Ok? Obrigado, até mais.